processo aí. Código de ética e plágio de trabalho científico. Ó, o primeiro é a conversa com o Gaciba lá, tá? Uhum. Conversa com o Gaciba, tá? A segunda coisa é os trabalhos futuros aí, tá? Que é a continuação, tá? Trabalhos futuros. E o terceiro é justamente é, hospedagem, tá? Hospedagem num site. Hospedagem em site, tá? Por quê? Porque se der certo, a gente depois vai usar essa própria hospedagem para criar um site para fazer o lance do Enem lá, né? Entendeu? E eu não quero usar nada do IFSC aqui, porque daí do IFSC é tudo educacional, não pode vender nada, né? Tá? Então, Sim. não pode. Porque eles até têm aqui. Provavelmente eles vão falar: ah, mas tu não precisa hospedar. Tu pode usar os nossos serviços. É, só que eu posso usar o serviço de vocês, mas daí tem que colocar no formato de vocês. Não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Não, eu quero liberdade. Sim. E aí tudo vai ter que dar explicação. Tudo, inclusive até o site não vai poder ser como eu quero. É, Tudo, verdade. tá? Então tá, o lance do Gaciba é o seguinte, ó, como ele não sabe o que é, em que estágio que a gente tá ali, não sei se chegou a entender tudo, tá? Mas a gente tem assim, ó, tá? Se tu vê o projeto que eu e o Bechara estávamos desenvolvendo, que é o artigo ali, e daí eu peguei esse artigo e gerei essa página aí lá no meu GitHub, tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, a primeira coluna é a matriz de referência do Enem, tá? E daí a matriz de referência do Enem, ela trabalha com as competências e habilidades, tá? Uhum. Depois a gente tem uma outra coluna que a gente estava desenvolvendo, que é a situação-problema, tá? Então, todo professor que elabora uma questão do Enem, lá do item do Enem, ele tem que respeitar lá o contexto, tá? Criar um contexto, e o contexto ele tem que obviamente conter o conceito que ele quer explorar do conteúdo. E ao mesmo tempo, ele tem que, digamos assim, utilizar a parte, digamos, do cotidiano do aluno, ou seja, ele tem que trazer algum conceito da ciência para o dia a dia, né, de modo que o aluno consiga entender, tá? Então, a questão do gás carbônico lá, que ele estava falando de uma questão lá que eu estava trabalhando. Então, você substitui lá o CO2 por um outro tipo de composto lá, só que ele tem nitrogênio, ele pode formar um ácido, né? Daí a chuva ácida ela também molha e a terra absorve aquilo e vai para os alimentos, tá? Então, isso é uma ideia do contexto, né? Para saber se o aluno entende o contexto, tá? Então, em princípio, o Bechara queria só fazer exatamente isso, comparar a matriz de referência com a situação problema. Uhum. E daí, tá, mas aí tu vai comparar com o quê, Bechara? Tu vai olhar a matriz de referência e tu vai olhar o enunciado e pela tua experiência, você que vai julgar isso sem nenhuma métrica? Ah, não sei, não pode, cara. Eu, se eu for o avaliador da revista, eu vou dizer, cara, qual que é o critério que você usou? A tua experiência em ensino. Tudo bem, tu tem 20 anos de aula, mas e aí? Não importa, tu tem que ter alguma coisa que envolva científico. Concreto. Isso, tem que ter um método científico. Então, Sim. eu falei para ele que a gente podia usar a, a TBR, tá? Por quê? Porque daí a TBR aqui, tá? E aí eu vou te falar alguma coisa, não sei se você já entendeu a lógica, por que que eu falei da TBR. Então, a TBR ela é uma matriz bidimensional, por isso que ela é chamada de TBR 2D. Tá? Quando você monta a matriz, se você ler os artigos lá, principalmente aquele da Ferraz, a Ferraz ela mostra uma matriz bidimensional que
As colunas, elas são. Eu não me lembro como é que é, mas vou te falar como é que eu acho que ela é, tá? Então, as colunas eu acho que são as cognições lá, são os verbos. Entender, avaliar, lembrar. E daí as linhas, ela colocou os conhecimentos, tá? Então, é factual, procedimental, metacognitivo. Então, o que que ela faz? A ideia da matriz TBR é você fazer o cruzamento dos conhecimentos com as cognições e relacionar com a matriz de referência do Enem lá. E aí a matriz de referência do Enem, ela vai ter, por exemplo, a habilidade. Então, dentro dessa habilidade ali, o enunciado, ele está dizendo, avaliar tal, não sei o quê, tá? Então, a TBR, ela se aproxima bastante, tá? Ela se aproxima bastante da matriz de referência do Enem, ali, porque você pode, digamos, pegar o que a matriz de referência está colocando como um eixo de habilidade e competência, né? E tentar designar. Se tu olhar lá o artigo da Ferraz, ela faz isso lá. Ela tenta fazer isso. Não sei se chegou a dar uma olhada, mas ela tem lá um cruzamento aonde ela identificou essas habilidades lá. Depois tu pode dar uma olhada, ela tem esse cruzamento disso, tá? Uhum. E com isso, tá? Com a matriz, com a TBR, que ela é uma ferramenta metodológica e ela é um referencial, tá? E ela não é o único, tá? Assim como você olhou lá aquele método web, é uma outra ferramenta também metodológica, tá? Assim como tem um outro artigo que depois eu vou te mostrar também, vou te mandar, que também tem um terceiro método, tá? Futuramente, a gente poderia até depois assim pegar esses artigos e comparar, pegar as mesmas questões que os artigos investigaram, por exemplo, pelo método web, pelo método SC, não sei o que lá, e a gente comparar com a TBR ali, e aí a gente faz essa análise, tá? Então, futuramente a gente pode fazer isso também. Uhum. Mas, por enquanto, como a gente quer desenvolver a TBR-BO, a gente quer mostrar que ela é uma ferramenta que pode servir como uma ferramenta que a gente consiga tirar a subjetividade na hora de que for avaliar, tá? Então, ela vai conseguir ter essa ligação bem forte ali da matriz de referência com a TBR, tá? E com isso, tá? Com isso a gente consegue entender é, se a situação problema que o professor lá elaborou, o item, ela também ela consegue estar conectada com a matriz de referência e se ela está também amarrada com a TBR, pelo quê? Pela questão do verbo, né? Mas, como você falou, nem sempre, às vezes, ele usa o verbo, né? Às vezes ele pode usar um substantivo, né? Por exemplo, assim, ó, transformação. Mas daí a transformação lembra o quê? Transformação lembra transformar, lembra modificar. E daí a gente pode pegar esse verbo e tentar entender dentro do contexto ali de toda a questão. Se transformar, ele vai ser, digamos assim, uma coisa mais só de identificar, ou se ele vai ser algo mais assim de você separar por partes, de analisar, né? Então, assim, pô, transformação, você tem que entender várias coisas. Não é só de identificar, você ultrapassa, tá? Então, às vezes, a gente olhar só para o verbo pode ser que a gente não consiga ter uma certeza absoluta, ok? Então, nesse sentido, é por isso que a gente vai ter esse grupo de professores aí, o qual você vai fazer parte, de a gente ter pessoas para fazer essa triagem, né? Fazer essa medida, né? Medida efetiva do que é a questão. E eu chamei isso de triangulação de dados, tá? Triangulação de dados significa que você tem uma outra ferramenta que não só um jeito só. Você tem diversas técnicas para poder medir se aquele tal resultado é verdadeiro, né? Então, por exemplo, assim, imagina que a professora, ela ensinou uma coisa para você em sala de aula, mas, por exemplo, assim, ó, ela fez várias coisas para tentar ver se isso funciona, né? Então, por exemplo, assim, ela usou
Ela usou slides, tá? Ela usou vídeos, ela usou questionários para vocês responderem. Ela tinha alguém na aula lá observando vocês, entendeu? E ela explicando. E daí ela usou todas essas ferramentas para ver depois se vocês conseguiram ter um progresso na aprendizagem, se foi efetivo, tá? Uhum. Então, com base nesse cruzamento dessas ferramentas, ela consegue, digamos assim, diagnosticar quem realmente aprendeu, de quem não aprendeu e por que que não aprendeu ou por que aprendeu. Então, Uhum. a gente quer também fazer a mesma coisa, né? Então, a gente quer saber se esse método ele funciona efetivamente. Então, o que que a gente vai fazer? Embora a gente tenha essas ferramentas aqui, ó, para análise, digamos assim, do texto, né? Análise textual, a gente vai tentar pegar por essa parte de interpretação de pessoas. Então, você vai interpretar de um jeito, o professor da Silva vai interpretar de um jeito, e a professora, putz, é como se, esqueci o nome, Simone, sei lá, como é que você conhece? Me esqueci o nome dela. Tá? Ela também vai ter uma opinião. Então, o objetivo é que vocês respondam de forma individual, Uhum. e daí a gente tenha três pareceres sem vocês estarem é, se comunicando e também vocês sendo honestos no sentido de que eu vou fornecer para vocês um documento que é, digamos assim, ó, como que vocês têm que fazer, tá? Um passo a passo. E daí vocês vão ter esse documento, como que vocês vão preencher essa ficha, né? E daí Uhum. vocês vão responder a ficha somente com o que vocês têm na cabeça de vocês, tá? E daí vocês vão atribuir se, se a habilidade, por exemplo, que a matriz de referência atribuiu para a questão, ela fecha com a TBR, e se ela fecha também com a situação, um problema do professor, tá? Uhum. Se vocês entendem, daí a gente vai emitir assim uma categorização, tá? E daí eu estou pensando que a gente pode categorizar agora, não só na opinião, mas numa matriz também, tá? Que matriz será essa? E essa matriz, ela vem ser com essa TBR, né? Com a dimensão da TBR ali, tá? Só que o Enem, ele tem a TRI. E daí tu sabe, ó, eu tô te dando bastante informação, tá? Agora é denso, tá? Agora é denso de Uhum. informação. E aí eu vou te falar o seguinte, acho que poucos professores, acho que estão nesse nível que eu tô te falando, de entender o que a gente está tentando fazer, tá? Então, isso é bem importante e eu não tenho falado isso com ninguém porque isso é bastante sigiloso, porque isso é a ideia, né? Essa é a ideia que vale ouro, hein? Tá? Então, se tu olhar isso nos artigos, ninguém conseguiu explorar nesse nível que a gente vai tentar explorar. Uhum. Então, num lado você vai ter assim, ó, esse domínio da TBR, que são dois eixos, né? O cognitivo e o de conhecimento. Mas se você olhar a TBR lá, tá? E aí eu montei também uma página lá onde eu simulei e fiz um gráfico também mostrando como é que a curva característica, tá? A curva característica do Enem. Então, por exemplo, assim, ó, o Enem ele avalia o nível de dificuldade do item, tá? Que ele chama acho que chama de discriminação do item. Se o item, tá me ouvindo, não? Alô? Alô? Tá aí? Alô, alô, alô? É você que sumiu ou é eu que sumi? Eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui, não sei se Terrível. Aí deu aquela piscadinha, mas voltou, graças a Deus. tá. Tomara que não chove, quero correr hoje aqui. E então, onde é que eu tava mesmo? Agora eu me esqueci. Deixa eu. Tava falando sobre a TBR. Então, daí eu tava falando das duas dimensões. E então, a TRI, tava falando da TRI que tem uma curva logística ali. Sim, isso. E aí, se tu lembrar da curva TRI, né, da nota TRI,
ela envolve, digamos assim, ó, o grau de dificuldade do item, né, que eles chamam de discriminação, Uhum. tá? Então, quanto mais difícil o item, tá? Maior discriminação ele tem, tá? E a discriminação, ela corresponde ao eixo X ali, tá? Uhum. E nem então, a gente pode associar ó, a discriminação como, por exemplo, a TBR e cognição. Então, por exemplo, assim, ó, questões mais com menos discriminação, tá? Elas têm a ver com a parte de lembrar. Questões com maior discriminação, elas têm a ver com o avaliar. Uhum. E depois, no eixo vertical ali, ele diz que os alunos têm a questão de cognitiva, né? A questão de cognitiva, não, a questão de, acho que é isso, né? Questão, talvez a gente tenha que depois mesclar isso, tá? Mas ele tá dizendo que a questão do eixo Y é a proficiência do aluno, tá? É o quanto que ele consegue, digamos assim, mobilizar, né? Habilidades, e daí tem a ver mais a questão de cognitiva, né? Mobilidades para, por exemplo, resolver questões mais difíceis. Então, à medida que a questão vai ficando mais discriminativa, tá? Então, alunos que têm assim maior proficiência, maior habilidade, eles também aumentam, né? Então, eles conseguem resolver essas questões mais difíceis. Então, se você colocar um gráfico, né? Deixa eu tentar fazer um gráfico aqui, ó. Ó. Aqui, ó, seria, por exemplo, a parte de discriminação, tá? E aqui, ó, seria o eixo de proficiência do aluno. Uhum. Então, ó, a curva seria exatamente assim, ó, tá? Então, quanto maior a proficiência do aluno e quanto maior a dificuldade do item, ele vai conseguindo resolver aqui, tá? Então, o Enem trabalha com a questão da curva ser, ó, a curva ser assim, ó, ou a curva ser assim também, ó, tá? Uhum. Então, quando a curva é assim, ó, muito reta, né? Ele quer dizer que é só quem consegue acertar uma questão desse nível aqui, ó, são alunos que têm mais ou menos esse nível de conhecimento, ó. Alunos que estão aqui, ó, abaixo, ó, não conseguem acertar, tá? Alunos que estão aqui e para cima, ó, conseguem acertar. Quando a questão, digamos assim, ó, ela não é muito bem formulada, ó, ela é mal formulada, o que acontece, ó? Esse gráfico aqui entorta assim, ó, tá vendo, ó? Tá vendo que essa Uhum. parte de vermelho aqui, ó, ela tá pegando lá embaixo? Então, alunos que têm baixa habilidade, baixa discriminação, conseguem acertar também, tá? Uhum. Então, uma questão desse tipo é uma questão que o Enem não gosta muito, porque ela não testa muito, digamos assim, se o aluno sabe mesmo, né? Então, você tem que ter questões mais difíceis. E se você olhar os artigos ali, os professores que estão relacionando os artigos, eles falam justamente isso, que as questões do Enem, elas estão mais assim no nível mais fácil e médio, né? Não Uhum. tem, não tem assim questões muito difíceis. E eles reclamam que a prova deveria ter esse nível assim mais ou menos equilibrado, né? Talvez assim 60, 65 a 40, 35, né? Sim. 65 de fáceis e 35 de difíceis para você selecionar os alunos. Uhum. Mas o Enem não está associando isso. Então, isso é um outro estudo que futuramente a gente pode também, ó, trazer e comparar esses estudos que os professores fizeram ali com o nosso método, tá? Para testar se o método deles ali realmente conseguiu enxergar isso de fato, entendeu? Uhum. Porque assim, ó, eles estão avaliando isso, mas eles usaram um método robusto para tentar tirar, digamos, a subjetividade, entendeu? Tá? Ok? Tá? Entendido até aí? Quer perguntar alguma coisa antes que eu fale a última? Opa, caiu de novo? Não. Eita. É, pode ser.
Acho melhor para mais tarde, então, né? Acho que deu uma caída de novo mesmo.